Lúcio, eu primeiro te agradecer, eu acho que é importante essa conversa, você ter aceito assim, a sua presença, ser meu primeiro programa e trazendo um assunto tão impactante, aproveitando esse mês e aproveitando a conscientização que nós médicos podemos fazer, e você em especial. Conta um pouquinho da tua passagem em relação ao que nós hoje estamos nos propondo a falar. Conta um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, e aí nós vamos falar na música, né, especificamente relativo Uhum. ao assunto. É, em casa, eu tive um casamento, eu tive 3 filhos, duas meninas e um menino. E a menina do meio, que foi a segunda, ela, com 14, 15 anos, ela começou a apresentar algumas crises de depressão. E nós, imediatamente, a gente começou a procurar ajuda. Não demorou muito para a gente ir atrás de algum psicólogo, com um psiquiatra, e ela começou a fazer terapia, mas ela sempre tinha um comportamento um pouquinho diferenciado dentro de casa, passava por momentos onde ela deprimia muito, às vezes ia para o quarto e ficava dentro do quarto, saía, tínhamos momentos mais eufóricos, onde parecia que estava tudo bem. E assim ela foi evoluindo, foi passando, os anos começaram a passar e ela foi ficando pior, ela foi piorando na parte de depressão. Tinha às vezes alguma dificuldade de estabelecer relações de longo prazo, porque ela brigava muito fácil, brigava às vezes comigo, depois brigava com a mãe, então ela tinha uma certa instabilidade, mas até então, quando a gente conversava no meio com amigos, isso parecia uma coisa normal, porque o filho do outro também briga, a minha filha também briga, não, o meu também fica deprimido, brigou com o namorado, tá tudo bem, né? E realmente os primeiros anos a gente encaminhava ela para psicólogo, psiquiatra, mas a gente não enxergava uma doença séria nisso. A gente entendia que era uma passagem de adolescente, que é possível, acontece com muitas pessoas, né? Só que é uma passagem que eu acho que ela não foi bem resolvida. E as coisas foram piorando. Foram piorando. Normalmente as pessoas dizem, quando alguém anuncia, diz que vai fazer, que eu vou me matar, eu quero morrer, não, isso não tem nada a ver, isso está chamando só atenção, e realmente existe uma crença que isso é uma forma só de chamar atenção. Pode até ser em alguns casos, mas muitas vezes isso é um aviso do que está acontecendo. E isso foi acontecendo, ela foi passava o tempo, ela sempre ia piorando, começou a mudar de psiquiatras, de psicólogos. Isso que eu ia falar, só para a gente deixar mais ou menos estabelecido, que os casos assim, mais frequentes acontecem em pessoas com bipolaridade, com depressão, com esquizofrenia. Claro que existem sempre o fator desencadeante, que foram aqueles que eu falei no começo, e aí que assim, eu gostaria de saber se teve alguma coisa que desencadeou e que você realmente ligou a antena, e como é que você abordou, né? Porque você falou que desde pequena ela já começou a dar sinais, mas que não estavam muito bem estabelecidos, né? Com a adolescência, de pequena, de criança, ela era uma pessoa super alegre, né? Ela era rebelde, sim, ela era rebelde, mas quanta criança rebelde você não tem, ela não gostava muito de ser chamada a atenção na escola, tudo, mas realmente os primeiros sinais apareceram na adolescência. Na infância, eu não consigo resgatar alguma coisa que pudesse dizer, não, é uma pessoa depressiva. Ela era bem alegre e tomava as atitudes, ela realmente fazia as coisas e tomava a dianteira das coisas. E na adolescência foi que começou. E começou no primeiro término do primeiro namoro, a maneira como ela reagiu com esse primeiro término. Mas a gente nunca enxergou um fator desencadeante no meio do caminho que fala assim, foi isso que começou. Quando a gente se deu conta, a gente foi ver que já tinha 2, 3, 4 anos que ela já estava com um problema. E a gente se deu conta que ele era grave e começou a tratar isso de uma maneira mais intensa, procurando acompanhar de uma maneira mais próxima até a parte dos psiquiatras. Só que ela
quando a impressão que dava é que quando o psicólogo, o psiquiatra começava a perceber o mundo dela, ela fugia. Ela trocava de psiquiatra, ela não deixava. Então a gente começava tudo de novo. E aí teve um dia que ela saiu, falou para os amigos que, para 1 ou 2 amigos que ia se matar, né? Deixou um bilhete e sumiu. Sumiu do mapa, assim, sem deixar onde tinha ido. E as horas foram passando, a gente no começo não acredita, acha que a pessoa vai voltar, e ela não voltava, e eu fiz tudo o que eu podia para procurar essa menina, né? Inclusive eu coloquei a polícia atrás, quem me ajudou com a polícia foi um outro colega nosso de faculdade, que é o Calil, Roberto Calil, com contato que ele teve. A gente colocou a polícia de São Paulo atrás, todos os pedágios bloqueados, enfim, naquele dia ela fez a primeira ameaça. Nessa primeira ameaça, no dia seguinte a gente encontrou ela na casa de um amigo, ela acabou indo para a casa do amigo, dormiu no estacionamento de noite, mas foi a primeira vez que ela realmente mostrou que, opa, do que era capaz. O que eu tô querendo, a coisa tá querendo acontecer, e a gente ficou, aí começou a ficar uma preocupação mais forte. Ela acabou sendo internada neste momento, ela internou no hospital e ficou 2, 3 dias no hospital psiquiátrico, e eu internei junto com ela, para não deixar ela sozinha no hospital. Eu fiquei junto com ela dentro do hospital. Ela não queria sair de qualquer jeito, mas enfim, a gente teve esse período de internação. Ela saiu quando ela estava um pouquinho mais calma, e a gente começou a programar uma terapia um pouquinho mais intensiva. Mas ela continuou na mesma toada, fugindo dos psiquiatras, mudando de psiquiatra, e até que ela tentou a segunda vez. Então, na segunda vez, ela comprou um monte de medicamentos. Isso, ela já estava perto dos 18 anos, ela já estava querendo fazer medicina, já estudava. Ela comprou um monte de medicamentos, se trancou no quarto e tomou um monte de remédio. E nesse dia, alguém chegou a tempo, encontramos ela no quarto, desacordada. Ela tinha vomitado, os cachorros estavam juntos, eles acabaram até se alimentando daquele vômito, que eles ficaram trancados no quarto um tempão. Eles também estavam dopados. Foi uma cena bastante pesada, e aqui, naquele momento, assim, realmente acendeu uma luz muito forte de que aquilo era mais sério do que era muito mais sério do que se pensava. E aí a gente continuou nessa luta, procurando pessoas para poder ajudar nesse tratamento. Continuava difícil porque ela fugia, né? Mas a gente encontrou uma psicóloga que começou a acompanhá-la mais de perto, e um psiquiatra que era especialista neste assunto, que foi um momento onde a gente conseguiu fazer pelo menos o diagnóstico do que ela tinha como doença psiquiátrica. Porque até então a gente não tinha um diagnóstico da doença em questão. A gente sabia que ela se comportava de uma maneira diferente, que ela tinha algum problema, mas naquele momento foi feito um diagnóstico de uma síndrome borderline. Explica um pouquinho para as pessoas o que é o borderline, porque nós temos colegas que são médicos, mas muita gente... Então, o borderline é realmente uma parte difícil da gente conseguir entender e definir direito, até por isso que ele chama borderline, né? Ele fica no limite entre várias outras doenças. Não é uma paciente com mania e depressão, não é esquizofrênico. Ele realmente ele tem um comportamento limítrofe, e é uma doença que ela não tem uma cura. Assim, como a nossa hipertensão arterial, a gente vai, uma vez que ficou hipertenso, provavelmente a gente vai carregar isso, o diabético vai carregar isso. Então a gente precisa controlar, apoiar, medicar,
né? E essas pessoas têm uma dificuldade de passar por esse período da adolescência, do adulto jovem. Depois, quando eles entram no adulto mais à frente, eles começam a ter menos problemas ligados a descompensações psiquiátricas. Mas na fase de adolescente, mulher, realmente os hormônios, o borderline, ele se comporta com bastante dificuldade. E isso foi uma coisa que foi ruim para ela, porque na hora que ela descobriu que ela estava tanto procurando saber qual que era a doença que ela tinha, e descobriu que ela tinha borderline, ela já estava na faculdade de medicina. Ela começou a estudar. Ela começou medicina também. Começou medicina também. Ela começou a estudar isso. Ela sabia, começou a conhecer, saber que não tinha cura. E isso deixou ela desesperada, porque era uma coisa que não tinha cura. Mesmo assim, ela continuou com a faculdade, continuou com o tratamento, até o momento, no segundo ano, onde ela não conseguiu mais estudar. Aí, no segundo ano, ela largou a faculdade de medicina, se inscreveu em outro curso, mas largou esse curso também, né? E aí chegou um momento mais crítico, em janeiro de 97. Ela já era uma menina que os amigos foram embora. 2017. 2017. Os amigos começaram a ir embora porque os amigos cansam das pessoas que dão esse tipo de trabalho. Muitos familiares também começaram a desesperançar, com desesperança e com falta de energia para acompanhar e para continuar isso. Até que em janeiro de 2017 eu tive uma conversa com o psiquiatra, e o psiquiatra, na verdade ele que me ligou. Ele falou assim: olha, Lúcio, eu tenho que conversar com você porque realmente eu não sei mais o que a gente consegue fazer com sua filha em termos de tratamento. Você fica super à vontade se você quiser trocar de psiquiatra, e tô aqui para te dar apoio, nós continuamos, mas eu estou te posicionando dessa forma. E isso foi uma mensagem que ficou bem pesada para mim, para a família, mas nós continuamos. Ele realmente é um psiquiatra altamente renomado, é um cara de primeira, e assim, com indicação, e continua, assim, hoje eu indico pacientes para ele. É um cara sensacional. Doutor, acho que é importante, doutor. Depois é importante passar essa informação, porque pode ajudar muita gente, né? Então, a gente vai conversar sobre. E aí, enfim, 2 meses depois, né? Eu era separado. Naquela época eu vivia numa casa, minha ex-esposa vivia na outra, e ela via para um lado, dormia uns 2, 3 dias na casa da minha ex. Depois vinha para minha casa, dormia uns 2, 3, mas sem avisar. Ela chegava e dormia, ela tinha as 2 casas e pronto, acabou. Um belo dia ela sumiu da casa da ex e não veio para minha casa. Mas isso a gente não... Como tem aquele problema da separação, da não conversa de alguns casais, né? Isso demorou, não teve olha, ela saiu daqui, tá aí, não teve, né? E eu estava trabalhando. E quando ela sumiu a primeira vez, que ela foi de carro, que a gente foi buscar ela, no carro dela eu coloquei um localizador para saber onde ela estava, porque se ela sumisse de novo, pelo menos eu tinha como encontrá-la, né? E eu lembro que eu estava trabalhando, eu estava no hospital, olhei para o localizador naquele dia e vi que ela estava na região da Liberdade. Falei, nossa, deve estar dormindo na casa de algum amigo, e tudo bem. E porque em casa ela não estava e deve ter passado a noite lá. Depois eu ligo para ela. 2 noites antes dessa passagem, eu liguei para ela. Era umas 11 e pouco da noite. Falei assim: Rafaela, você precisa ir lá na faculdade que você fez a sua matrícula, que você está fazendo uma faculdade de estética, um negócio que ela estava fazendo, e se desligar, porque você não está mais indo. E ela me respondeu: não, pai, pode deixar que essa semana eu faço isso. Isso foi numa segunda-feira à noite, bem tarde. Falei, tá bom, então tá jóia. Segunda-feira de noite,
Passou a terça-feira, quarta-feira de manhã foi quando eu peguei o localizador. Naquele momento que ela conversou comigo, ela estava fazendo check-in num hotel. E entrou nesse hotel e não saiu mais. Ela passou numa farmácia, comprou uma série de medicamentos. Não vou falar aqui porque claro. Mas infelizmente são medicamentos que são vendidos sem controle. E ela teve um namorado que tinha uma doença e fazia uso de medicamentos. Então a medicina, mais o namorado, mais todo o conhecimento dela, ela sabia como conduzir um ato. E ela se trancou no hotel, injetou os medicamentos e ela passou a terça-feira inteirinha, provavelmente moribunda, porque na quarta-feira de manhã, quando eu vi onde ela estava, ela já estava morta, eu não sabia. E foi passando, a gente não sabia onde é que ela estava, mas eu estava entendendo ainda que ela tinha dormido na casa do amigo e que depois devia estar na mãe. Eu ainda não tinha essa noção. E de noite eu estava na casa com minha namorada e eu recebi um telefonema. Naquele telefonema era a delegada de uma delegacia de polícia perguntando se a Rafaela era minha filha. Eu falei que sim. E ela falou: olha, o senhor não gostaria de vir aqui até a delegacia, aconteceu um probleminha. E no primeiro momento eu falei assim: nossa, no que ela se meteu, né? Deve ter saído, fez alguma coisa, bateu o carro e tal. E a delegada continuou e falou: olha, você tem alguém para vir junto? Né? E seria bom se você viesse com alguém junto. Naquele momento eu já entendi o que tinha acontecido. E aí eu fui para a delegacia e lá na delegacia eles me contaram o que aconteceu. Mas ela passou realmente quase 36 horas mal, sofrendo com o que ela fez, porque ela foi morrer só na quarta-feira de manhã. E quem encontrou foi a camareira de manhã. Depois do segundo dia ela chegou no hotel, ela deixou a diária paga, mas a segunda diária depois de manhã já tinha que desocupar o quarto. E a camareira foi lá, bateu na porta, ninguém respondia, ela abriu e acabou encontrando ela deitada na cama morta. Não entrou ninguém lá dentro, não saiu ninguém, câmeras, horários que a porta abre e fecha, fica tudo registrado. E ela deixou uma carta muito bem esclarecedora do que ela estava fazendo. Ela apagou todas as mensagens, todos os arquivos dela de todas as nuvens. Isso foi uma coisa que ela fez numa consciência muito forte, isso que assusta. E deixou apenas todas as senhas das contas que ela tinha, que se precisava se mexer, no celular dela. Foi a única coisa que ela deixou no celular, o celular onde só eu tinha acesso, porque ela tinha me colocado como acesso no celular dela. Então ela sabia que eu ia abrir aquele celular e ia ter contato para resolver tudo que depois existiria. E foi assim, Dinão. Foi... É uma história impactante, é uma história que a gente tem que levar muito a sério. Muita coragem da tua parte, Lúcio. Realmente admirável. Se você quer assistir a entrevista completa desses cortes, você vai encontrar o link na descrição do vídeo. Vai lá, clica e você vai ver a entrevista completa.